Quantas fraturas, porque uma característica da doença é fratura fácil. Quantas fraturas você já teve em 34 anos? Eu já tive, ao todo, 301 fraturas. Geralmente o paciente ele sente tontura, desmaio, cansaço aos mínimos esforços e aos grandes esforços. Não pode subir escada, não pode fazer muito esforço, né? Ele sente falta de ar. Alguns pacientes ficam com lábios azulados, é tanto que essa doença é chamada de lábios azuis em outros países, né? De repente você já começa a cair, você começa a fraquejar quando você estava mais confiante de que sua perna estava bem, ou mesmo você vai tentar escrever, já não consegue, ou vai pegar alguma coisa e deixa cair. Eu era uma pessoa que praticava esporte, ia à academia todos os dias e de repente nada disso pude fazer. Não é fácil, é um processo que não é fácil, porque não é raro só para a família, é raro para a medicina, é raro para a sociedade, não é? E é preciso que essas pessoas que tenham esse problema, elas se sintam protegidas, se sintam de alguma forma ligados, ou se sintam que está tendo uma atenção específica para que ela tenha de alguma forma acessos, né, a centros que possam se esclarecer e orientá-las de como conduzir aqueles processos. Podemos falar que as doenças raras como um todo, elas podem se unir em 3 problemas hoje, que é comum a todas, que é a falta de diagnóstico. As pessoas demoram, às vezes, muitos anos para saber o que realmente elas possuem. A falta de tratamento. Por 80% dessas pessoas e dessas doenças serem de origem genética, não há um tratamento específico que cure a doença. E o tratamento, além disso, ele deve ser multidisciplinar, acompanhado por uma série de profissionais. E a falta de informação, porque as pessoas, quando elas têm a sorte de conseguir o diagnóstico, os profissionais de saúde, geralmente, eles não sabem para onde conduzir essas pessoas. E depois, quando eles ficam nessa luta de encontrar onde conduzir, as pessoas também não sabem o que é doença. Então é comum, entre os pacientes que convivem com alguma doença rara, eles se tornarem especialistas sobre a doença, porque aí eles falam das doenças para aqueles médicos que não são especialistas. Então esses 3 pontos são aqueles que unem todas as doenças raras, que a gente pode se falar de todas as doenças raras e utilizar a estatística da Eurord de 6 a 8% da população com alguma doença rara. Isso dá que número, isoladamente, fora o envolvimento familiar? Fora o envolvimento familiar, considerando o censo demográfico de 2010, estamos falando de 15 milhões de famílias que convivem com alguma doença rara. Então, se entendermos que a doença rara, a doença é sistêmica, então ela age em toda a família, é só fazer as contas, a gente pode chegar a 60 milhões de pessoas hoje que convivem com alguma doença rara. Algumas com mais ou menos doentes, né? Algumas, por exemplo, como a neurofibromatose, a esclerose lateral e algumas outras doenças neurodegenerativas, doenças que acometem músculo, nervos, elas têm uma frequência maior na população. Mas algumas são muito raras de fato, né? A gente chama de ultra raras, inclusive. Uma delas é a osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de vidro, que, traduzindo, é a falta de colágeno nos ossos, fazendo com que esses ossos se partam mais facilmente. É mais ou menos isso, causando uma série de fraturas, Alexandre? Isso, mas dentro disso tudo eu nunca deixei de lutar, deixei de buscar, né? Buscar o quê? Os meus ideais, os meus sonhos, realizar o que eu faço hoje. Hoje eu ministro palestra, tenho uma pessoa muito especial assim, ministrando palestra comigo, a minha grande amiga Simone. Sou formado em marketing e recentemente eu me formei agora na área administrativa. Mari Silva sofre de hipertensão arterial pulmonar, que é o quê? A hipertensão arterial pulmonar é uma pressão alta que ocorre dentro das artérias pulmonares, né? Ela causa elevação, né, dessa pressão e pode causar falência, né, do ventrículo direito, né? Quando você descobriu isso, Mari? Eu descobri em 2010, quando eu internei com pneumonia, e foi confirmada em junho de 2011.
né? O que significa que o diagnóstico tardio sobrecarregou você. O maior problema da hipertensão arterial pulmonar é o diagnóstico tardio, porque quando o paciente vem descobrir, às vezes não tem mais jeito, né? E a UNB, a academia está fazendo o que aqui, além de boas pesquisas, de bons cientistas, efetivamente, qual é a peça que ela compõe nesse xadrez? Pois é, a UNB tem um duplo papel, né? Ela tem um papel de formação dos profissionais, né, da área médica, para que eles entendam que essas doenças existem, entendam que eles têm que prestar atenção naqueles detalhes, aquelas sutilezas que os pacientes relatam ou trazem, né, durante as consultas ou atendimento. Então esse papel formativo da universidade é muito importante, mas no campo das pesquisas a gente também tem iniciativas muito boas. Então, aqui na genética, né, aqui da biologia, a gente tem professores envolvidas com testes, com a questão de diagnóstico mais básico, a questão do genoma, né, da identificação de genes relacionados com essas doenças. E a gente tem também aqui no Hospital Universitário, né, com a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, Farmácia, uma série de iniciativas para desenvolvimento de terapias e medicamentos. Então, a Universidade de Brasília, ela vai cumprir um papel desde a formação dos profissionais até um tratamento mais avançado, específico para essas doenças. É um papel social importante. O assunto doenças raras está tomando conta da mídia num momento muito importante. E eu estou com o presidente da Associação Médica de Brasília, doutor Luciano Carvalho, para saber, doutor Luciano, qual é o posicionamento da associação no assunto. Olha, a associação recebe com muito destaque, com muito interesse, né, os movimentos que se faz a respeito da assistência da atenção que se dá a doenças raras. Não é? Nós entendemos que é extremamente importante que se discuta o processo, que se identifique as intenções, que se identifique os projetos, para que de alguma forma você crie elementos, né, para de alguma maneira dar conectividade, da acessibilidade às pessoas que sofrem e que têm, né, dentro do seu seio familiar, né, portadores de doenças raras. Quando eu andava com os meus pais ou alguém da minha família, segurava, colocava os pés no chão, ainda com alguma dificuldade, pois os meus pés já apresentavam uma deficiência, assim, já era meio assim, curvado os pés. Mas aí, com o decorrer desses 7 anos, aí houve fraturas, as fraturas foram ficando mais frequentes, então ocasionou essa, assim, eu fui diminuindo mais os meus pais deixando de me colocar para andar devido a essa, eu fui percebendo em mim que eu tinha realmente algo diferente e que ali não teria como mesmo eu andar. A conscientização da população e a conscientização dos profissionais da área biomédica a respeito da existência dessas doenças, muitos nem sabem que essas doenças existem, né? Então, se eles receberem um pouquinho dessas informações, a gente já consegue ter um ganho muito grande. Então, todo esse movimento social, né, a AMAV com o Rogério, o Movela, né, que é um movimento de esclerose lateral amiotrófica. Sandra coordena o movimento pelos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença também de dificílimo diagnóstico, né, Sandra? É muito difícil o diagnóstico porque os primeiros sintomas são muito sutis. A priori, ninguém vai ao neurologista porque sentiu uma cãibra na panturrilha ou na qualquer parte da perna, né? Até porque hoje talvez não, mas assim, há 8 anos, 10 anos atrás, isso era impossível. E os sintomas são suaves, são sutis, você vai fazer um movimento que você conseguia, de repente você não consegue, você vai dar um passe como o José ia fazer no futebol e cair, aí os amigos ficavam, perna de pau e tal. Então, é muito sutil você ir a um neurologista por causa disso. Quando a gente fala de doenças raras, a gente não está falando de uma coisa muito simples. A gente está falando de algo em torno de 5.000 doenças diferentes, com características e especificidades muito diferentes. E essa doença, quando ela é diagnosticada, se ela não for tratada logo, o paciente vem a óbito em 2 anos. Tem cura? A doença ela atualmente não tem cura, né? Tem um tratamento para dar uma boa qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida do paciente, mas ela não tem cura. Do que é que você sente mais falta como apoio multidisciplinar? Eu sinto falta de ter uma equipe, né, que possa dar um atendimento, né? Por exemplo,
um cardiologista, um reumatologista e uns outros profissionais de saúde. Eu sinto essa falta. Um psicólogo, por exemplo, que é o paciente de hipertensão pulmonar, como ele tem essas limitações, tem dias que a gente está bem psicologicamente e tem dia que a gente tem que fazer um esforço grande para estar bem. São vários exames, é uma lista de exames extensa que, na demanda da rede pública, você vai no exame hoje, numa consulta hoje, depois você volta daqui 2 ou 3 meses, então até você conseguir fazer tudo isso... A doença evolui. Exatamente. Fora isso, às vezes exige uma biópsia muscular, que normalmente não é feito na rede pública, e aí esse diagnóstico fica até empacado às vezes. José é esposo da Sandra e sofre de esclerose lateral amiotrófica e dentro do quadro em boas condições, né? Porque tem muitos anos. Como foi, José, que você sentiu o impacto da doença? Foi muito difícil. Eu busquei um monte de tentativa de tratamento. Foi um médico aqui de Brasília, me levou para Araxá para fazer um spa que prometia cura. No entanto, frustrou a minha expectativa. Fui, inclusive, à China. Estive na cidade de Nanjing, tentando alternativa como acupuntura avançada e erva chinesa, mas não adiantou nada. Rogério é o coordenador da Associação Maria Vitória, nome da sua filha, que tem uma doença rara. A minha filha sofre da neurofibromatose, que é uma doença que, no caso dela, é genética, mutação originária. Aqui no Distrito Federal, felizmente, a gente tem um serviço de genética que funciona já há alguns anos, né? A gente tem um esforço muito grande, né, de médicos e outros profissionais de saúde dentro da Secretaria de Saúde para fazer essa atenção genética, que não cobre todas as doenças raras, diga-se de passagem, chegar à população. Só que o que falta não é, né, o médico geneticista, não é o reumatologista, o nefrologista, o neurologista, não. Esses profissionais de saúde existem na rede. O que está faltando dentro do Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, e está faltando aqui na atenção do Distrito Federal, é um sistema de informação adequado tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. Ou seja, paciente, existe médico que pode lhe tratar. Exatamente. Sandra, e o que é que o movimento hoje se propõe fazer aqui no Distrito Federal? Nós somos um movimento com um amigo Jorge Melo, de Volta Redonda, assim, a gente, por incrível que pareça, é Brasília, Volta Redonda e vários amigos de São Paulo, como Jorge Abdala, a Andressa de Arféria, a Alexandre Zafir, que com todas as limitações que a doença impõe, ela nos ajuda, compartilha informações com a gente. E a ideia principal é o seguinte: é divulgar informações de todos os níveis de informação com segurança. Então sonhemos em unir o paciente, a associação médica com os médicos e a academia com as pesquisas. Com certeza, e tomara que esse sonho se concretize, né, para o bem dos pacientes. Obrigada, e nós estamos aqui para divulgar. Obrigada.